Namastê, bom dia. Estamos aqui na nossa caminhada diária. Mais uma. Todas as manhãs, das 7h40 às 8h30. Nossas caminhadas matinais. E eu aproveito para fazer esse podcast nesse horário, depois que já fiz as atividades mais complexas e pesadas. Complexas, né? Como se fosse uma ginástica olímpica, mas nada a ver. Mas é porque exige mesmo uma atenção mais intensa. Agora é a caminhada de relaxamento. Enfim, hoje a gente vai falar de um assunto um pouco questionado, né? Qual que é o propósito da meditação? Muitas perguntas, muitas questões sobre isso e muitos assuntos distorcidos também, que envolve essa questão de dizer o que é, o que envolve o propósito da meditação, né? Bom, primeiro a gente começa falando o que não é. Eu gosto de sempre fazer o que não é, porque antes de dizer alguma coisa, eu gosto de resolver um parâmetro chamado fantasias. Porque existem muitas coisas sendo ditas, né? E uma delas são as fantasias em relação a um determinado assunto. Então, o que é real, o que não é real? O que não é real é imaginar que meditação traz felicidade. O que não é real é imaginar ou acreditar que meditação é a solução para todas as coisas, para todos os problemas. Outra coisa é acreditar que meditação substitui várias e outras terapias ou atividades. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes cria-se a ilusão de que a meditação ela pode trazer benefícios incríveis, benefícios que substituem outras atividades. Como, por exemplo, sei lá, você tem um problema muito sério emocional, né? Eu já mencionei em alguns áudios, né, que meditação pode resolver, alguns áudios atrás, que a meditação resolve esses problemas, né? Questões emocionais profundas. De fato resolve, mas a gente tem que ter a clareza de que resolver questões não quer dizer que é 100% de todas as coisas. Não é uma fórmula mágica. Meditar não é uma mágica que vai agora tirar todos os problemas da sua vida. Meditação é uma prática, assim como qualquer outra coisa complementar, porque não existe nenhuma solução eficaz que você utilize somente aquela opção ou somente aquela atividade e todos os problemas vão estar resolvidos, porque não é bem assim. E outra, cada pessoa precisa de um tipo diferente de tratamento, um tipo diferente de análise, dependendo do que a pessoa tem. Tudo isso influencia no resultado, né? E é preciso estar aberto a isso, né? Porque muitas vezes a gente cria uma ideia de que se eu fizer meditação eu vou conseguir resolver, sei lá, meus problemas com o meu relacionamento, por exemplo. Muitas vezes não, né? Depende, porque se a meditação não está sendo feita com esse propósito, você não vai receber as informações sobre esse assunto, né? Então ela não vai trazer um benefício apropriado ou direcionado para o seu problema, né? E também não é esse o propósito da meditação, né? Para isso existem os terapeutas relacionais, para isso existem, né, processamento emocional com esses profissionais e tudo mais. Então a gente já tira essas fantasias de que meditação é uma solução para tudo. Contudo, meditação tem sim um propósito muito interessante.
eu vou, antes de entrar nesse tema, eu vou contar uma pequena história que ajuda muito a gente entender o que de fato a gente está trabalhando dentro da proposta da meditação, né? Então, é assim, a meditação, na verdade, um pouquinho para trás, dando uns passos para trás, o que envolve o propósito de meditar é entender as amarras que nós temos, as amarras mentais, e geralmente a gente fica preso, né, tentando entender por que a gente acha que aquilo não é bom, por que aquilo não vai funcionar para mim, né, porque eu não tenho a habilidade necessária para isso e tal. E aí não é bem assim, né? Por quê? Porque isso é uma amarra, isso é um aprisionamento de um pensamento. E o propósito da meditação é justamente fazer você entender que você é uma pessoa livre. Você já é uma pessoa livre, né? E tem uma historinha muito bacana que é contada, né, nos estudos, por exemplo, dos mestres de Vedanta, né, na Índia, onde eles falam que é bem assim. Tem a vaquinha ela tá presa no poste, né? E a vaquinha ela tem simplesmente uma corda com um certo tamanho de comprimento, né? Vamos estipular que apenas para efeito de ilustrar a história, vamos dizer que ela tem apenas só 2 metros de comprimento. Então a vaquinha está amarrada no poste com uma corda de 2 metros de comprimento, e tudo que a vaquinha consegue fazer é caminhar sobre esse espaço delimitado, né? Nesse espaço existente para ela. Então ela tenta sair, a corda vai esticar e ela vai entender que ali é o limite dela, né? Ela não vai sair. Se você pegar essa vaquinha e soltar a corda dela, mesmo não, sem que ela veja, ela não vai, por incrível que pareça, ela não vai se soltar. Ela não vai entender que ela já está livre. Por quê? Porque ela não viu a corda sendo desamarrada, né? Você tirou a corda dela, mas ela não sentiu e não mostrou para ela. Então ela entende que ela continua presa. E ela automaticamente continua andando naquele espaço, né, delimitado pela corda. Então, isso representa muito bem o limite dos pensamentos que a gente tem, né? E se você pegar essa vaquinha, né, amarrar ela de novo, mostrar que ela está presa, e agora provar para ela que ela está solta, que ela pode caminhar livremente, aí sim ela vai se sentir livre. Aí sim ela vai caminhar, vai sair de perto do poste e vai fazer o que ela quer fazer, sei lá, comer grama, por exemplo. Então, esse é um exemplo do que a meditação é capaz de fazer. É a gente tira e romper esses limites através de uma mensagem que você já é livre para realizar o que você tem internamente, como desejos, sonhos, objetivos, seja lá o que for que você estiver pensando, que você planeja, você é capaz, você já é capaz. Mas nós muitas vezes nos prendemos, não é? Bom, essa foi barulhenta. Bom, continuando, a gente sabe que, por exemplo, quando eu comecei a meditar, por exemplo, eu também tinha um pensamento de que eu não ia ser capaz de meditar, que eu ia, sei lá, meditar por apenas 5, 10 minutos, eu já ia enjoar, já não ia querer mais, entende? E que meu corpo ia incomodar, e quando eu começava a meditar, dava 15 minutos, eu começava a prestar atenção na dormência do meu corpo, e eu já não estava mais presente na meditação, já estava presente no corpo, né, visualizando, pensando,
Daqui a pouco você começa a desejar que a meditação acabe, né? Para que você possa voltar ao normal. Então tudo isso é a cordinha da vaca, é a cordinha da vaquinha. Né? Você fica preso e não consegue soltar do pensamento. E ali é o seu limite. Ali você não consegue avançar mais enquanto você não se soltar da cordinha. E eu vivi esse processo muito tempo. Durante muito tempo na meditação. Até eu entender, né, através de um professor, que eu posso ser livre dos meus próprios pensamentos. E que quando a gente fala liberdade, né, vai muito além da ideia de ir e vir, né? O direito de ir e vir. E aí eu vou para onde eu quiser, eu volto quando eu quiser. Ok, é sua liberdade. Mas essa não é a liberdade em si que a gente está retratando aqui. Não é uma liberdade real. Por quê? Porque a gente está falando da liberdade, ou melhor, a gente está falando dos aprisionamentos mentais, né? Daqueles pensamentos que nos prendem e nos limitam e nos mostram que somos incapazes. Por quê? Porque a gente acredita neles, porque a gente faz questão de acreditar que a gente não é capaz. E aí a gente fica navegando no Instagram, né, ou qualquer outra rede social, mas o Instagram hoje é um bom lugar para citar como referência, onde a gente fica vendo pessoas incríveis, maravilhosas, que fazem coisas que, sei lá, entra no barril com água e gelo todos os dias, 6 horas da manhã. E aí essa pessoa, ela é incrível, né? Porque como ela consegue. Eu não consigo nem tomar banho de manhã, só. Ou se eu for tomar banho é na água bem quentinha, bem confortável, né? E aí essa pessoa é incrível. E aí eu fico preso, eu jamais, né? Aí entra o pensamento do aprisionamento. Eu jamais vou conseguir. Porque esse é um pensamento de auto-julgamento, né? Eu tô dizendo pra mim mesmo que eu nunca vou conseguir. Porque eu não sou tão incrível, né? E o que tem de diferente dessas pessoas é que elas não precisam de alguém dizendo que elas são incríveis, que elas são fantásticas, elas conseguem realizar coisas que um ser humano, entre aspas, normal não consegue fazer. Normal porque, entre aspas, porque essa pessoa também é normal, assim como qualquer outra. Não há nada de extraordinário numa pessoa que entra num barril com gelo 5:30 da manhã ou 6 horas da manhã, né? Não há nada de diferente. Mas a gente costuma achar, por quê? Porque ela realiza coisas diferentes. Mas quando na verdade ela é uma pessoa que não tem mais a cordinha. Para qualquer coisa na vida dela, ela consegue realizar. Ela não vê impedimento. E se ela não conseguir fazer sozinha algo, ela consegue distribuir. Distribuir no sentido assim, sei lá, às vezes é uma tarefa muito grande. Então essa pessoa pede uma ajuda para outras pessoas para que ela possa concluir uma tarefa. E se essa tarefa, sei lá, pode ser, se for de trabalho, né? Ela vai remunerar as pessoas que estão trabalhando com ela para que ela possa realizar um feito. Essas pessoas, né, elas entendem que aquilo é necessário ser feito. E mesmo se não for no trabalho, se for em casa, né, essa energia também contagia, né? Vamos supor que você é pai ou mãe de 2 filhos, por exemplo, e você precisa realizar coisas em casa. E quando você é uma pessoa que realiza e precisa da ajuda, você consegue transmitir para outra pessoa essa necessidade, porque ela sabe, a outra pessoa com quem você está pedindo colaboração, ela sabe que aquilo vai ser feito, que vai ser prazeroso fazer. Porque o que causa esse aprisionamento é a pessoa não ter uma oportunidade de fazer por ela mesma, algo por ela mesma. E não é uma oportunidade que alguém tem que dar. É uma oportunidade que ela não consegue ver para si mesma. É uma oportunidade que ela não consegue ver para si mesma. E de fato, ela não vai ver. Ela não vai ver que a oportunidade está ali para ela realizar naquele momento. E que ela é tão forte quanto
aquela pessoa que ela admira numa conta de Instagram, sabe? Opa, é numa conta de Instagram. Então, ela demora um tempo, né, pra entender tudo isso. E o que faz resolver essas questões é a pessoa se entregar para um autoconhecimento, para ela entender o que ela precisa crescer, né? E é por isso que em todo esse trabalho eu sempre vou mostrando o que é preciso desconstruir, né? O que eu estou fazendo de errado que eu preciso reconstruir internamente. Então esse é um questionamento que tem que ter. Eu preciso ter. Faz um teste com você mesmo. Pega um caderninho, compra um caderninho e anote ali quais são os desejos que eu tenho. Eu sempre faço isso porque eu costumo ter mais forças para resolver internamente aquilo que me incomoda. Então estou compartilhando com vocês algo que eu faço, né? E se eu identifico algo que eu preciso crescer, então eu começo a relacionar elas. Porque isso ajuda a internalizar. Internacionalizar não dá, né? Então eu preciso internalizar isso. E escrever fica um processo mais fácil. Mas não é necessário caso você, né, não sinta necessidade de fazer. Mas enfim, então pega um caderno, anote ali todos os desejos que você tem. Ou um só. E depois faça o seguinte exercício. O que me impede de realizar? Quais são as amarras que eu encontro, né? Vou dar um exemplo da própria meditação. Eu quero aprender a meditar, esse é o meu desejo. O que me impede? Eu não tenho tempo. Não tem tempo. Por que você não tem tempo? Né? Vai perguntando pra você, por que você não tem? Porque eu acordo de manhã, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque é muita responsabilidade, não sei o que. Bom, a vida é o seguinte, você precisa fazer escolhas. O que é prioridade pra você? Você só não tem tempo pra meditar porque você não é prioridade pra si mesmo. Então temos uma questão para poder entender. Se eu não sou prioridade para mim mesmo, significa que eu sempre vou dar desculpa que eu não tenho tempo. Sabe, para fazer uma atividade, você tem que dar tchau para outras. Sabe? Por exemplo, eu tô aqui fazendo minha caminhada. Daqui a pouco eu vou pro trabalho. E aí, eu poderia estar, sei lá, aproveitando esse quase uma hora, né, de caminhada. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Poderia assistir um episódio, né, de alguma série interessante do Netflix. Poderia sim. Poderia estar, sei lá, navegando na internet, jogando um videogame. Poderia também. Poderia estar lendo um livro? Poderia. Poderia estar fazendo qualquer coisa. Mas eu preciso dar uma prioridade. Eu preciso ter uma prioridade sobre aquilo que eu quero fazer. E aí é onde você faz a escolha. É onde você faz a escolha e é onde você vai ter que dar tchau para algumas outras coisas que você talvez gostaria de fazer, ou você entende que mais iria só atrapalhar a sua vida. Então não há necessidade de ter. Como assim, para mim é mais produtivo estar aqui gravando esse podcast do que simplesmente em casa assistindo um episódio de Netflix de qualquer seriado, né, que eu não faço ideia, mas estão lá simplesmente para entreter de alguma forma. Eu preciso, né, ter essa liberdade de escolha. Isso que é o propósito da meditação. É você ser livre dos seus próprios pensamentos. Você sabe aquilo que tem que ser feito, você faz. Você não vai desistir. Você não vai se prender. Você não vai encontrar algo melhor. Porque o que é confortável, você não cresce. Entende? No conforto,
ninguém cresce no conforto. Essa é a realidade. E você vai ver que o desconforto também há conforto. Só que a gente tem medo de experimentar. Então esse é mais uma amarra, né? Mais uma barreira que tá ali. E eu não consigo fazer, por quê? Porque eu continuo acreditando que eu não sou capaz, né? Então essa é a resolução do que é um propósito. Ou melhor, qual que é a resolução do propósito da meditação é entender que eu já sou livre, nada mais. Não há mais nada para ser entendido além disso. Mas a meditação vai te ajudar muito. Então, ficamos por aqui, que o áudio já ficou bem comprido. Até a próxima.